56, versículo 9. Ô Zé, nós trocamos o seu microfone porque o áudio estava horrível na gravação. Aqui dentro estava muito bom, mas fora estava horrível. Então, foi uma tentativa, ainda não melhorou, não. Pelo menos não ficou bom, não. Mas Deus sabe todas as coisas. O melhor lugar que nós devemos estar é na casa do Senhor. Vamos sentar, queridos. Vem aqui para frente. Salmo 56, 9. Diz assim: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu nome, pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, que o Senhor, que o teu Espírito Santo seja sobre nós. Pai, ministra os nossos corações. Pai, que a tua palavra seja aqui alimento. Pai, que a tua palavra seja aqui remédio. Pai, venha nos direcionar. Pai, venha aqui ministrar aos nossos corações. Pai, pedimos ao Senhor aqui a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Queridos, hoje nós vivemos na era da série, né? O pessoal aí são devotos da Netflix, né? E não por isso, mas eu estou numa quarta, né? Nós estamos no primeiro episódio da quarta série, ok? Então, nós falamos sobre a arma das nossas milícias. E eu estou trabalhando aquele livro do pastor José Rego Júnior, ou pastor Zezinho. E a gente precisa entender o que é essa arma das nossas milícias. O mundo espiritual, ele é real. Real. Depois falamos sobre Amaleque. Como que o povo de Deus é atacado? Como que a gente precisa vigiar todas as áreas da nossa vida? Toda área da nossa vida que nós negligenciamos, seja a família, seja o ministério, alguma área que nós negligenciamos, seremos atacados por Amaleque. E os ataques de Amaleque sempre é na retaguarda, quando a gente não espera. Depois falamos de Moloque. Moloque é uma entidade espiritual que não deixa as pessoas crescerem. Mata as pessoas ainda prematuras, crianças. Aquele cristão que nunca cresce, nunca desenvolve, nunca tem experiência com o Senhor. Continua raso, na mesmice, na meninice. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora eu sou um homem e eu faço coisa de homem. É o que ele quer nos dizer. Então a gente precisa crescer espiritualmente. Então Moloque é essa entidade espiritual que tenta impedir o crescimento. Toda vez que nós somos prematuros ou imaturos, nós seremos atacados por Moloque. Falamos que essas entidades, né, são fortes, né, são perigosas, mas não são poderosas. Poderoso é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, hoje eu queria trabalhar aqui, seria o terceiro inimigo de Deus, que seria a Felístia, ou os filisteus. Até no grupo da liderança eu compartilhei um vídeo, né, que vai falar um pouquinho da história desse povo no passado, né, e que realmente se levantou contra o povo de Deus. Davi e Golias é uma luta emblemática entre o povo de Israel e os filisteus, né? Então é um exemplo bem clássico que nós temos aí. Então quem é a Filístia? Esse inimigo de Deus não são palestinos. Foram inimigos de Israel desde Sansão até Davi. Quando foram subjugados, eram extremamente evoluídos pela sua época, avançados, porque eles tinham domínio da
metalurgia. Eles tinham domínio do aço. Eles fundiam o aço e faziam ferramentas de guerra. Lembra que quando Davi vai enfrentar Golias, Golias ele tem um tenaz ou uma lança, que é um negócio descomunal, de tão pesado que era proporcional a ele. Então, ou seja, as armas eram muito proporcional ao seu povo. E os filisteus eram um povo, não só Golias, né, por uma estrutura de homens muito grandes, gigantes daquela época. E eles, além de serem fortes, eles ainda eram fortemente preparados, armados. O povo de Israel dependia para poder preparar a terra, de ferramenta dos filisteus. Para me amolar a minha enxada, eu vou contextualizar para você entender. Eu tinha que ir lá nos filisteus e pedir bênção, porque eles tinham domínio sobre afiar ferramentas. A coisa é grande, é muita história. Então, esse povo, os filisteus, sempre foram inimigos de Deus, e eles vendiam armas para o povo de Israel, né? Mas ainda na época de Davi, quando Davi enfrenta Golias, é muito falado pelos estudiosos que naquela época ali, só Saul e o filho de Saul tinha armadura. O resto tudo era pau e pedra, gente. Como é que ia lutar um exército de homens na mão contra um exército de homens preparados com toda a vestimenta de guerra? Seriam facilmente, né, surpreendidos, vencidos, né? Então, esse povo era um povo muito inteligente, eles dominavam a metalurgia, né? Eles afiavam ferramentas, né, faziam armas de guerras. Várias guerras ocorreram entre os filisteus e o povo de Israel. Toda vez que Israel lutava nos vales ou nas planícies, os filisteus venciam. Os filisteus tinham carros de guerra. E o povo de Israel não. Então vinha aqueles homens com carro de guerra e saía atropelando um monte de soldado. Toda vez que eles lutavam nas montanhas, o povo de Deus vencia. Isso é histórico na Bíblia. Então a gente precisa entender esse cenário. Davi e Golias, né, é o que registra, né, aquela luta emblemática. E ali nós temos um menino que enfrenta um gigante com toda a arma de guerra. Toda a arma de guerra. Vamos lá em 1 Samuel 17. Cadê o outro microfone, Mike? Você ligou ele? Esse sem fio? Ele já vai me deixar na mão. 1 Samuel 17, versículo 1 ao 11. Os filisteus se reuniram as suas tropas para a guerra em Soco, que fica em Judá. Eles acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando no vale no meio deles. Então o arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 70 quilos. Trazia caneleiras de bronze e as pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou
para as tropas de Israel, para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. E se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. O filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, os filisteus ficaram assustados e com muito medo. Até aqui. Queridos, aqui nós temos uma apresentação, bem clara desse inimigo de Deus, o inimigo do povo de Israel, inimigo nosso. E a gente precisa entender como ele opera. Nós falamos de inimigo que atacam a nossa retaguarda, atacam as nossas áreas que a gente não está atentos, Falamos de inimigos que atacam o nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento, o entendimento da palavra. E agora nós temos um inimigo aqui que ele se revela diferente dos outros. Nós falamos que Amaleque é um inimigo igual trombadinha de rua. Você está com o celular na mão, ele passa, vem, você deu bobeira, perdeu o Playboy. Já, essa entidade, Amaleque, ela não ataca quando vê que você está atento. É diferente, Moloque já não é uma entidade que ataca, mas as próprias pessoas se dobram e levam seus filhos a sacrifício. E nós nos colocamos numa condição de perder o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E agora nós temos um inimigo que realmente ele vem e nos ataca. Esse inimigo aqui, ele vem e ataca. Mas ele tem uma estratégia de guerra. Ele não quer perder todos os homens. E ele trabalha colocando medo sobre o povo de Deus. Ele mostra o que ele tem de melhor, de poderoso, para colocar medo, porque o medo paralisa a obra de Deus na nossa casa. O medo paralisa a obra de Deus na igreja. Então esse inimigo, ele se mostra grande, ele mostra o seu poderio de guerra para fazer com que não haja resistência. E a Bíblia é muito rica nisso e a gente não percebe detalhes, e eu não vou ficar só com essa passagem. E o texto é claro, no verso 11, e o povo ficou com medo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, os filisteus ficaram assustados e com muito medo. O propósito dos filisteus, da Filístia, é colocar medo. Será que eu dou conta? Será que eu consigo abrir o culto? Será que eu consigo abrir uma célula? Será que eu consigo ser um líder de célula? Será que eu consigo ser um líder de jovens? Será que eu consigo ser um líder de casais? Será que eu consigo, fazer a obra do Senhor? Será que eu consigo ser um bom esposo, uma boa esposa? Será que eu dou conta de ser um bom cristão? De alguma forma, algo nos bloqueia, algo nos mostra muito grande com o objetivo de impedir que você avance. E o inimigo, ele se mostra grande e poderoso. O objetivo dos filisteus é enviar gigantes e colocar medo, paralisar o povo de Deus. Nós sabemos, pelos estudos da Escritura e materiais complementares, que o povo de Israel não era habilidoso com instrumentos de guerra. Eles dependiam de comprar armas de guerra até mesmo dos filisteus. Engraçado,
A gente às vezes imagina um exército lutando contra outro, só metralhadora contra metralhadora. E antigamente não era assim. Hoje, ainda hoje, há exércitos mais bem preparados e menos preparados. E essa verdade de guerra, ela ainda existe hoje. Há famílias bem preparadas para vencer os seus inimigos e há famílias não bem preparadas para vencer os inimigos. Vamos comigo em 2 Samuel 21. Queridos, 40 dias, Golias gritava e ali esnobava o povo. Não é possível, não tem um homem nesse lugar aí, não. Vocês não têm um homem aí de coragem e forte para vir lutar comigo, não? Vamos lá, 2 Samuel 21, 15 e 22. 21, do 15 ao 22. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. E Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi e atacou o filisteu e o matou. Eu paro aqui. Davi lutou só com Golias. O povo de Deus só enfrentou o gigante Golias. O povo de Deus sempre enfrentará Golias. O povo de Deus sempre vai enfrentar gigantes. Esse texto ele é claro. Esse homem também era gigante. Esse homem estava fortemente armado. E você imagina qual era o desejo desse gigante? Ah, é? Você matou Golias? Eu vou te matar você, Davi. Porque a guerra espiritual não é brincadeira, irmãos. Porque esse inimigo sabia de uma vitória que esse Davi já tinha. E ele queria, de uma certa forma, vingar. E tem mais, continua o texto. Então homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda um Gobe, outra batalha contra os filisteus. E foi então que Sibecai, o Husatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Mais um gigante. Verso 19. Houve ainda em Gabe outra batalha contra os filisteus, e Elana, filho de Jarré, Orejim e Belamita, matou Golias e Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Esse é outro Golias, literalmente, tá? Houve ainda outra batalha em Gate, e ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos. Esse aqui, além de ser grande, ele ainda tinha 6 dedos. Em cada mão e cada pé, 24 ao todo. Também este descendia de gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Queridos, todos nós ainda enfrentamos gigantes. Todos nós precisamos encarar os nossos gigantes de frente. Davi é uma entidade que a gente não se defende. A gente ataca. Davi não usou as armaduras. Davi se colocou numa condição de ataque. É preciso que eu e você entendamos as realidades da nossa guerra. Não adianta fugir de algumas coisas na nossa vida, queridos. Os gigantes da nossa vida precisam ser enfrentados. Enfrentados.
O que é que se parece grande, o que é que tem te afrontado, precisa ser enfrentado e vencido. Amém, irmãos? O objetivo é colocar medo, o objetivo é paralisar a obra do Senhor, né? Então nós vimos aqui, a primeira estratégia dos filisteus é se mostrar forte, mostrar o que tem de mais poderoso, os seus gigantes. Para quê? Para paralisar. Ainda em 2 Samuel, capítulo 5, (22). Segunda estratégia dos filisteus, verso 22. E os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaíns. Tornaram quer dizer, essa palavra tornar, ela quer dizer persistentemente. Ou seja, de novo, outra vez os filisteus se colocaram contra. Então, além do gigante se mostrar forte, ele é persistente e ele vai aparecer mais de uma vez. Ele vai mostrar que ele é persistente. Ok? Ainda em 2 Samuel 21, 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. De novo, quer dizer, persistentemente. Esse inimigo, ele é persistente. Ele não é vencido facilmente. Ele é poderoso, ele é muito bem preparado. As armas de guerra dele são muito fortes. E ele vem e ataca mesmo, e ele não vai ceder. Ele vai ficar 40 dias humilhando. Não é possível que esse monte de banana aí não tenha um homem poderoso para lutar contra mim. E quanto mais você demorar a enfrentar, mais medo vai criar. Mais medo você terá. Menor será a sua condição de ataque. E a gente precisa entender essa verdade espiritual. O inimigo quer fazer desistir. Como vencer os filisteus? Como vencer esse povo que realmente tem instrumento de guerra, tem arma de guerra, tem tamanho que nós não temos, tem poderio que nós não temos? Como que nós vamos vencer? Vamos lá em 1 Samuel 17, verso 34. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Ponto, para aqui. Olha que interessante. Quem era maior? Davi, que era um menino, ou esses inimigos aqui, leão e urso? E quando ele vinha e tentava de novo, o que ele fazia? Davi permanecia. Muito igual ao gigante, muito igual aos filisteus. Ataca uma vez e ataca duas. São persistentes, gigantes são persistentes. Mas é preciso entender. Vamos continuar o texto, 36. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos dos Deus Altíssimo. Davi continuou:
o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Qual é a nossa arma contra o povo, contra essa entidade dos filisteus ou da Filístia? As nossas experiências de guerra. Deus já me livrou uma vez. Deus é comigo. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para me guardar. Eu tenho convicção quem é o meu Deus. Não é a minha força. Não é o meu poderio de guerra. Há um Deus que opera em mim. Há um Deus que me sustenta. Há um Deus que me fortalece. Há um Deus que me prepara para a guerra. E esse Deus que me capacita, esse Deus que me sustenta, é Ele que já me deu vitória. E Ele pode me dar vitória de novo. Eu confio nele. Eu tenho experiência com Deus. Irmãos, a nossa primeira arma de guerra é saber quem é o nosso Deus. Saber quem peleja por nós. E quando a gente vai mais na Escritura, é preciso trazer à memória o que me dá esperança. Eu preciso trazer à minha memória quem é o meu Deus. Porque é Ele que me dá esperança. Primeira arma de guerra do povo de Deus contra a Filístia é lembrar das vitórias passadas, sabendo quem é o nosso Deus. Isso precisa ser claro no seu coração. Se você não tem experiência com Deus, provavelmente Amaleque destruiu a sua condição de maturidade e de crescimento. Por isso que você ainda é imaturo, não tem experiência. E é preciso despertar a isso. É preciso vencer esse gigante. Como que se vence a imaturidade? Se eu sou analfabeto, eu estudo. Se eu estudo, eu deixo de ser analfabeto. Se eu sou imaturo, como que eu vou vencer a imaturidade? Me preparando, me qualificando. Se ela é espiritual, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Como que eu venço Amaleque? Relacionando com Deus, buscando a Deus, crescendo no Senhor, examinando a Escritura. Amém? Lembra, Amaleque é perigoso, mas não é poderoso. Ok? Então, a primeira arma que nós temos contra a Filístia, lembrar das vitórias passadas, saber que a vitória vem de Deus, ok? Esse Deus que me fez vencer o urso e o leão, Ele vai me dar a vitória. Agora, 1 Samuel 17 ainda, verso 38, continua, né? Verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas de pastor, que trazia consigo. Foi na direção dos filisteus. Guerra espiritual, irmãos. Queridos, nós precisamos estar atentos. Pode ser só a bateria, Maicon, só a bateria. Nós precisamos pensar no que nós lemos aqui. Som, aleluia.
Aqui nós temos nesse texto algo que é muito claro. Não enfrentamos gigante com edumentárias, com roupa dos outros, com as histórias dos outros. As minhas vitórias alimentam a minha vida. A sua vitória vai alimentar a sua vida. Não adianta vestir das minhas vitórias para que você tenha vitória. Você precisa ter as suas experiências. Você precisa saber voltar lá na primeira mensagem. Quais são as suas armas de guerra? Quais são as armas da sua milícia? Porque é com elas que você irá lutar. Nós precisamos entender, não dá para usar a armadura de Saul, não dá para usar a armadura do outro. A vitória do papai não resolve para os filhos. Cada um de nós precisa buscar as nossas vitórias e as nossas experiências. A luta de Davi com o leão, presta atenção que eu vou te falar agora, é muito espiritual. A luta de Davi com o leão e o urso não tinha nada a ver com o mundo espiritual. E quando você tem vitórias na obediência aos seus pais, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você não sabe obedecer o seu pai terreno, você nunca vai obedecer a Deus. Porque é nas vitórias que você tem com os seus pais, é na vitória que você tem com os seus pais, que vai te dar vitória no mundo espiritual. Se você não sabe quem são os seus pais, você vai ter dificuldade de relacionar com Deus que você nunca viu, com Deus que é Pai. Eu preciso trazer a memória que me dá esperança. Quais são as suas memórias? Qual é o seu berço familiar? Quais são as nossas experiências familiares? Qual é o lugar da sua obediência e da sua vitória? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias e tudo te vá bem. Honra. Honrar não é se eles são bons ou se eles não são bons. Honrar é honrar. Se você não tiver as suas experiências, dificilmente você terá habilidade depois no mundo espiritual. Então, a primeira, lembrar das vitórias, lembrar quem é Deus e não usar armaduras de Saul ou não considerar as vitórias do outro. Eu falei na escola dominical hoje de manhã. Eu tenho convicção que Deus é muito bom para mim. Mas cada um de nós precisamos ter essa mesma verdade. Por que Ele é bom para mim? Eu sei falar por que Deus é bom para mim. Eu sei falar. Mas cada um de nós precisamos saber falar. Deus é bom para mim, por isso, por isso, por isso. Isso é individual, é a sua armadura. Que seja um bodoque ou uma funda, que seja 5 pedras, mas é a sua verdade. Não se vence no mundo espiritual trabalhando com mentira. Terceira arma de guerra contra a Filístia, 1 Samuel 17, 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. Quem foi? Davi. Esse inimigo, ele tem que ser atacado e expulso. Ele vem, se levanta e afronta. Então eu não vou ler a Bíblia, eu não vou fazer sinal da cruz, eu não vou pegar alho, não vou pegar, igual que esse povo faz em filme de terror, né? Pega uma recha de alho, pega uma cruz e faz sinal e faz não sei o quê. Irmão, aquilo é só no filme, não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, porque o diabo não gosta do cheiro de não sei o quê. Irmão, nada a ver com o mundo espiritual. Esse inimigo, ele precisa ser afrontado.
o incircunciso, você se levanta contra mim. Eu, porém, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Não interessa se é funda, não interessa o que é. É posicionamento e ataque. Moloque eu preciso de posicionamento e Amaleque eu preciso de posicionamento. Mas com a Filístia eu preciso ter um posicionamento e atacar. Moloque também a gente tem que atacar. Tem que tirar do nosso território. Limpar o nosso território. É preciso atacar esse gigante. É preciso ter atitude. Primeiro, lembrar das vitórias. Segundo, não usar a armadura de Saul. Terceiro, ter atitude de Deus. Ter atitude. Coisas simples, em nome do Senhor. O gigante precisa ser enfrentado e não administrado. Deus não precisa de muita coisa para derrubar os nossos gigantes. Deus não precisa de muitas coisas para derrubar o nosso gigante. Não é você que vai derrubar o gigante. Tópico 1. Saber que o Senhor é quem te dá a vitória. Não é a sua armadura. Então, é preciso ter atitude. Ainda em 1 Samuel 17, 45 a 47, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial. Darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Queridos, nós precisamos saber, a nossa guerra não é nossa guerra. Há um Deus que é homem de guerra. Há um Deus que é homem de guerra, poderoso em todas as batalhas. Eu tomo a atitude e toda a honra, e toda a glória, toda a vitória é entregue nas mãos dele. E todo mundo saberá que há Deus em Israel. Todo mundo precisa saber, há um Deus nessa igreja. Há um Deus que opera na minha casa. Não é eu que sou habilidoso. Não vem das minhas mãos, vem do Senhor. Cabe a nós postura, pegar pedras e enfrentar, crendo no Senhor. Crendo no Senhor. Para encerrar, 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, 18. Ao 19. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aqui há algo importantíssimo. O primeiro ponto, lembrar das vitórias passadas, para que você saiba que Deus pode. Deus pode.
mas nunca atacamos os filisteus sem antes buscar no Senhor. É para atacar, Senhor? O Senhor vai me dar a vitória? O Senhor vai me dar a vitória? O Senhor está comigo nessa guerra? Davi sabia que Deus tinha dado muitas vitórias. Mas consultar a Deus, isso é algo diário da nossa vida. Falar com Deus, orar, é algo diário da nossa vida. Senhor, o gigante está se revelando. Senhor, esse inimigo está se mostrando contra as nossas vidas. É para eu atacar? É para eu guerrear? Muitas vezes perdemos batalhas, porque nós não consultamos o Senhor. Entramos em guerra que não era para guerrear. E quando você entra no campo de batalha, Deus não vai estar com você, porque você antes não falou com Ele. Quem é o seu Deus? Quais são as suas experiências? A vitória sobre a Filístia depende de mim e de você. O nosso Deus é muito maior, queridos. O nosso Deus, Ele é poderoso sobre todos. Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir você a cada manhã. Senhor, hoje tem gigantes a serem enfrentados. Senhor, me dá sucesso, me dá êxito sobre eles. Senhor, me dá a Tua graça. Seja o Senhor sobre mim. Seja o Senhor sobre nós. Feche seus olhos. Muitos são os inimigos de Deus. Muitos são os inimigos do povo de Deus. Nós precisamos saber, nós precisamos entender, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu e você precisamos saber no Senhor. É para lutar? É para atacar? Então, Senhor, vão conosco. Senhor, vão conosco. Senhor, vão conosco. Luta conosco, peleje por nós. Pai, santo, santo é o Teu nome. Pai, o Senhor é poderoso e o Senhor é sobre todos. Pai, esses deuses nada são diante da Tua presença. Pai, esses deuses são Deus com D minúsculo. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é homem de guerra. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque os filisteus confiam em carros de guerra, em cavalos, em instrumentos de guerra. Mas o povo de Deus faz menção do nome do Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, descansamos no Senhor. Nos alegramos no Senhor. Pai, o que seria da Tua igreja se não fosse o Senhor? Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Pai, aqui essa manhã, tantas pessoas aqui ouvem essa palavra. Pai, durante a gravação, tantas pessoas ouvindo. Pai, pessoas que estarão ouvindo essa mensagem daqui tanto tempo. Ministra no coração, Senhor. Pai, o inimigo, ele existe e ele é grande, mas o Senhor é quem nos dá a vitória. Prepara o Teu povo para toda a guerra. Pai, prepara o Teu povo para toda a guerra, hoje e sempre, em nome de Jesus. O sonho de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu possa ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu queria te dar a oportunidade, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que você tenha liberdade em fazê-lo. Amém? Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome pelo teu favor, pela tua graça. Pai, pelas tuas misericórdias. Pai, obrigado porque o Senhor é sobre todos, o Senhor é poderoso, o Senhor é quem tem nos abençoado. Pai, nós agradecemos ao Senhor por toda a provisão sobre a nossa casa, sobre a tua igreja. Pai, abençoa os teus filhos. Pai, que o Senhor venha multiplicar a semente na mão deles, abençoar, ó Deus, a despensa, abençoar o trabalho. Pai, apresentamos os nossos alvos, nossos projetos, cada pedido. Pai, que o Senhor, ó Deus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer direção e graça. Pai, também pedimos, ó Deus, pela vida da Maitê, do Miguel, do Theo, do Guilherme, do Luiz Felipe, da Celina, da Elci, da Dona Dil, da Rosane, do Eugênio, da Dona Marlene, da Dona Hebe, da Cássia, da Valdete, da Dona Laura, da Débora, da Dona Ofélia, da Mona Lisa, da Dona Tereza, Pai da Lena, do Pastor Joel, Pai do Maicon Oliveira, da Regina, do Yuri, do Enio, Pai do João Paulo, ó Deus, irmão da Vanessa e da Joana, Pai, mas também do João, do Diego e da Darlene. Pai, que o Senhor venha, Deus, cessar essa febre. Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, essa criança, curá-la, em nome de Jesus. Seja a tua mão, Pai, seja a tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, desculpa a voz aí meia fanha, ruim, né? Mas estamos recuperando, estamos recuperando. Amém? Queridos, hoje à noite, vou levar para eles, né? Ah, tá. O Zé está pedindo aí para a gente comentar que quem aderiu à camisa, né, o rapaz que fez as camisas entregou as camisas das mulheres errada. Fez camisa masculina. Então, como se diz, não é baby look. Então, quem quiser vir com a camisa, vem, mas perdeu a graça, porque a maioria, acho que são 17 camisas que estão erradas. Então, perdeu a graça. Quem quiser vir, vem, tá bom? Na liberdade. Agora, de repente, a gente podia fazer o culto de ceia. Quem não tem, vem com alguma camisa branca, uma coisa assim, só para não sentir tão deslocado. Amém? Quem quiser vir hoje, vem. Mas domingo que vem, no culto da ceia, aí a gente vem, tá bom? Beleza? Se quiser vir hoje de camisa branca, também vem, liberdade, tá bom? Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, como que aquela árvore está bonita lá fora, né? Como Deus se revela, né? Como o Senhor se revela. Amém? Queridos, então hoje nós estamos alegres. Hoje, né, na realidade é dia 30, mas a gente comemora como igreja hoje, né, 9 anos. 9 anos de Moriá. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, que o Senhor venha aqui sobre cada vida. Pai, que o Senhor venha aqui sobre cada coração. Pai, que possamos sair daqui edificados na tua palavra. Pai, o gigante, ele põe até medo, mas nós descansamos e confiamos no Senhor. Pai, nós não confiamos em armas de guerra. Nós confiamos no Senhor,
confiamos no Teu favor. Pai, que nós possamos crescer em relacionar com o Senhor, ter as nossas convicções e as nossas experiências com o Senhor. Pai, prepara o Teu povo, adestra a mão de cada um deles. Pai, a batalha de cada um deles é diferente. Seja o Senhor aqui a fazer, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, me veio aqui no texto